Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Éder para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje nós daremos continuidade ao assunto de triângulos, tá certo? Eu sei que na aula de ontem eu disse que eu ia passar uma videoaula corrigindo apenas atividades e fazendo uma revisão, né, de triângulos, só que eu tinha esquecido que ainda tinha essa parte do assunto, tá? Que é a congruência de triângulos. Então eu vou passar essa parte aqui de congruência de triângulos e quando for na semana que vem eu faço um resumo geral, uma revisão do assunto todinho para a gente poder fechar ele, tá certo? Então veja só, vamos falar hoje de congruência de triângulos, certo? Vamos lembrar primeiramente da palavrinha congruência, que ela em geometria tem o mesmo significado de igualdade na área de matemática, tá? Então, quando falar em congruência em geometria, você está falando de a mesma coisa de igualdade, está para igualdade na matemática, tá certo? Então, quando eu disser que os segmentos de uma figura geométrica elas são congruentes, eu estou dizendo que elas têm a mesma medida, certo? Quando eu disser que os ângulos de uma figura geométrica é congruente, eu também estou dizendo que elas possuem a mesma medida, certo? Então, segmentos congruentes, mesma medida, ângulos congruentes, ângulos de mesma medida. Então tá, o que seriam figuras planas congruentes? Então, se você pegar, né, se você copiar e recortar os quadriláteros ao lado, verá que eles se sobrepõem perfeitamente, ou seja, cada pedaço dele coincide com o seu lado respectivo oposto. Exemplo, CD, se eu inverter ele e colar aqui, vai coincidir com GH. BC vai coincidir perfeitamente com FG. Então, eu posso dizer que essas figuras elas são congruentes, ou seja, elas são figuras planas que se sobrepõem, coincidindo ponto a ponto, certo? Então, ó, de maneira mais simples, o que eu quero dizer é o seguinte, ó, de maneira simples e direta. Duas figuras são congruentes quando todos os lados, todos os segmentos que compõem o seu lado e todos os ângulos possuem a mesma medida, tá certo? O que eu quero que vocês prestem bastante atenção, que nesse assunto vai ter, é esses risquinhos aqui, tá certo? Onde tiver esse risquinho e na outra figura tiver a mesma quantidade de risquinho, significa que eles são lados correspondentes, ou seja, que possuem o mesmo tamanho. Então, ó, como AB só tem um risquinho e EF também, significa que o tamanho de AB é correspondente, ou seja, do mesmo tamanho de EF. Mesma coisa para os ângulos, tá certo? Então, por exemplo, aqui nesse ângulo ele tem 3 risquinhos, o ângulo D tem 3 risquinhos e o ângulo H também tem 3 risquinhos, então significa que eles são congruentes, tá bom? Então, os quadriláteros ABCD e EFGH são congruentes. Então, vamos considerar os triângulos abaixo, né? Perceba que pelo desenho, pelo que eu acabei de falar, ele possui o lado BC correspondente ao lado NP, né? De mesmo tamanho. O lado AC correspondente ao lado MP, também de mesmo tamanho. E o lado AB correspondente ao lado MN, também de mesmo tamanho. De igual forma, os ângulos. Ó. O ângulo A corresponde ao ângulo M, o ângulo B corresponde ao ângulo N e o ângulo C corresponde ao ângulo P. Isto é, os três lados são congruentes e os três ângulos são congruentes, tornando assim esses triângulos congruentes também. Correto? Olha aqui, ó. Aqui eu acabei de falar. Ângulo A, esse símbolozinho aqui também é bom mostrar, ó. Esse símbolo, ele significa congruência. Veja que ele é diferente de igualdade. O igualdade, ela não possui esse tiozinho aqui, tá? A igualdade, ela só possui essa parte de baixo. Então, na geometria, a gente usa assim, esse símbolo de igualdade com um tiozinho em cima. Então, o ângulo A é congruente a M, o ângulo B é congruente ao ângulo N, o ângulo C é congruente ao ângulo P,
O lado AB é congruente ao lado MN, o lado AC é congruente ao lado MP e o lado BC é congruente ao lado NP. Então, esses triângulos eles são congruentes, certo? Só que aí tem casos e casos de congruência de triângulo. Será que toda vez eu preciso conferir a medida dos três lados e dos três ângulos para eu descobrir se esses triângulos eles são congruentes ou não? A resposta é não. Para a gente garantir que um triângulo é congruente a outro, existem os casos de congruência de triângulos, que são 4, certo? Então, ó, para saber se dois triângulos são congruentes, verificamos se os seus lados e seus ângulos correspondentes são congruentes. Essa aqui é a lei básica, tá? No entanto, existem condições que, uma vez satisfeitas, garantem a congruência de dois triângulos sem a necessidade de verificar a congruência entre os 6 elementos, 3 ângulos e 3 lados. Essas condições são chamadas de casos de congruência de triângulos, tá? Então, são 4 casos. Vamos ver quais são eles. Então, ó, o primeiro caso é a gente, ao invés de conferir se só os lados e os ângulos são iguais, a gente confere só os lados. Se os 3 lados correspondentes do triângulo forem congruentes, então a gente chega à conclusão que o triângulo todinho é congruente sem precisar verificar os ângulos, tá certo? Então repare bem que a BC é congruente a NP, que a AB é congruente a MN e que a AC é congruente a MP. Então, lado congruente, o outro lado congruente, o outro lado congruente, é o caso lado, lado, lado. Isso garante a congruência do triângulo ABC com o triângulo MNP, tá certo? Vamos lá. Observe os desenhos dos triângulos. Podemos dizer que é um tipo de congruência lado, lado, lado? Então, veja aí, ó. Esse risquinho aqui, 2 risquinhos aqui, 2 risquinhos aqui, 3 risquinhos aqui, 3 risquinhos aqui. A gente chega à conclusão que sim, né? Se esses risquinhos indicam que os lados correspondentes são iguais. Então, AC é correspondente a EG e eles são iguais, são congruentes, né? AB é correspondente a F e eles são congruentes. E CB é correspondente a GF e eles são também congruentes. Então, é claramente um caso de lado, lado, lado. Conforme a figura, sabendo que são triângulos congruentes, qual o valor de x e y? Se eles são congruentes, é porque seus lados respectivos eles são iguais, né? Suas medidas são iguais. Então, repare que BC é congruente com CE. Então, se BC mede 7 centímetros, quanto é que vai medir CE? 7 centímetros também, tá certo? Porque eles são congruentes. AB é congruente a DE. Então, ó, AB mede x, DE mede 5. Se AB é congruente a DE, então x mede 5, tá certo? Então, y é igual a 7 e x é igual a 5. Beleza? Pronto. Vamos agora para a próxima apresentação. Bom, aí a gente chega no segundo caso, né? A gente viu o primeiro, que é os 3 lados serem congruentes, e agora a gente chega do caso de lado, ângulo, lado. Quando dois triângulos possuem 2 lados congruentes e o ângulo correspondido entre esses lados correspondentes congruentes, então os 2 triângulos são congruentes. É o caso lado, ângulo, lado. O que é que ele quer dizer? Ele quer dizer assim, ó, eu tenho 2 lados consecutivos iguais, tá? 2 lados consecutivos iguais. Iguais não, congruentes. Né? Que a palavra, eu estou usando a palavra igual, mas eu estou errando. Então, o certo é usar a palavra congruente. E o ângulo que está entre esses 2 lados consecutivos também são congruentes. Então, isso é um caso de lado, ângulo, lado, e garante a congruência do triângulo por completo. Então, por exemplo, repare que AC ele é correspondente a EF. E ambos medem 2. Certo? O lado AB é correspondente ao lado ED e ambos medem 3. E o ângulo compreendido entre AC e AB é correspondente ao ângulo compreendido entre EF e EG. Ou seja, e eles medem 90 graus. Ou seja, eu tenho um caso aqui de congruência
lado, ângulo, lado, o que me garante a congruência geral desses dois triângulos, tá certo? Então, ó, se dois triângulos tiverem dois lados congruentes e o ângulo compreendido entre esses lados congruentes, então eles serão ângulos congruentes pertencentes ao caso lado, ângulo, lado? Sim, foi o que eu acabei de falar, né? O terceiro caso de congruência é quando dois triângulos possuem um ângulo, um lado e um ângulo congruente. Então, esses triângulos são congruentes. A ordem das medidas aqui também conta. Por exemplo, ao contrário desse daqui anterior, que ele tinha esse lado, esse ângulo e esse lado igual, aqui vai ser o contrário. Vai ser, por exemplo, aqui vai ter esse ângulo, vai ter esse lado e esse ângulo iguais. Ou seja, o lado compreendido entre dois ângulos, se comparado ao outro triângulo que tiver os mesmos valores correspondentes congruentes, então garante a congruência do triângulo inteiro. Vamos ver se aqui tem alguma figura para mostrar. Tem sim, olha só. Não basta que triângulos possuam dois ângulos e um lado iguais. É necessário que esse lado esteja entre os dois ângulos. Então é obrigatório que o lado esteja no meio desses dois ângulos, certo? Se tivesse a medida de um ângulo aqui, outro ângulo aqui, e a medida desse lado tivesse aqui do lado esquerdo, por exemplo, já não garantia o caso de ângulo, lado, ângulo, tá certo? Então repare, o ângulo A é correspondente ao ângulo F, e eles são congruentes. O lado AB é correspondente ao lado EF, também são congruentes. E o ângulo B é correspondente ao ângulo E, ambos medindo 90 graus. Então, a gente tem um caso aqui de ângulo, lado, ângulo. Então, esse é o caso de congruência ângulo, lado, ângulo. Certo? E o último, né? Deixa eu ver, aqui não tá. Vamos ver, tem um quizinho, né? Quando falamos que dois triângulos são congruentes, porque tem um ângulo, um lado e um ângulo congruentes, é porque estamos falando do caso ângulo, lado, ângulo. Sim, né? E o último caso de congruência é assim, ó. Quando dois triângulos possuem um lado, um ângulo adjacente e um ângulo oposto a esse lado congruentes, então esses dois triângulos são congruentes. Vamos analisar na figura que sempre é mais fácil, né? Olha só. Eu tenho o lado, né? Ó, o lado AB correspondente ao lado ED, né? E eles possuem a mesma medida, 3, 3. Eu tenho um ângulo vizinho, né? Adjacente, vizinho a esse lado AB de 90 graus. Assim como eu tenho um ângulo vizinho adjacente a ED também de 90 graus. Então, isso aqui é lado, ângulo e logo em seguida, oposto a esse lado 3 aqui, eu tenho um ângulo o ângulo C correspondente ao ângulo F, que também está oposto ao ângulo ED, né? Iguais também, congruentes, com a mesma medida. Então, eu tenho um caso de lado, ângulo, ângulo. Ou seja, garantindo assim a congruência do triângulo ABC com o triângulo DEF. Tá? Então, ó, novamente, a ordem deve ser respeitada. Tem que ser exatamente assim. Lado, ângulo adjacente, ângulo oposto. Por exemplo, se o segundo ângulo observado não for oposto ao lado observado, então não existe garantia de que os dois triângulos sejam congruentes. Por exemplo, se esse triângulo aqui fosse aqui embaixo, não fosse oposto ao lado DE, não teria garantia de que esse triângulo aqui de baixo era congruente a esse triângulo aqui. Beleza? Os casos de congruência de triângulo devem seguir uma ordem, exemplo, lado, ângulo, ângulo, com certeza, né? A gente viu que tem que ser estritamente daquela forma, senão não funciona. Aqui é uma questão sobre ângulos, não vem ao caso. E para finalizar, a gente vai analisar umas figurinhas aqui. Olha só. Aqui em cima já está, infelizmente. Então, aqui, ó, veja que é um caso de lado, ângulo, ângulo. Certo? Então, era para não ter colocado o nome assim. Primeiro caso, né? Para a gente ir analisando, mas tudo bem. Então, ó, lado, ângulo adjacente, ângulo oposto, correspondente a esse lado, a esse ângulo, a esse ângulo. Então,
lado, ângulo, ângulo. Tá? Aqui, qual é o caso? Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Certo? E esse? Ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Então, terceiro caso, ângulo, lado, ângulo. E para finalizar, lado, 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 lado. Então, é o caso lado, 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 que é o último caso de congruência de triângulo. Tá certo? É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato e a gente encerra aqui o assunto de triângulos, tá bom? Bons estudos e até a próxima.